Eu achava que o casamento havia morrido em silêncio, até encontrar um caderno esquecido com tudo o que ele nunca teve coragem de dizer. Confissões de amor, traição, dor e um segredo que mudaria completamente a maneira como ela via os últimos 12 anos da própria vida. Mas o que Clara não sabia é que havia mais uma revelação à sua espera, algo que o ex-marido guardou até o fim, e que viria pelas mãos de uma criança com um nome que ela jamais esqueceu. Prepare-se para uma das histórias mais emocionantes que você já ouviu. Uma jornada de perdão, verdades tardias e reconstrução do que parecia perdido para sempre. Deixe seu like, comente o que mais te tocou e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa história. Inscreva-se no canal para mais histórias reais, tocantes e inesquecíveis. Quando você vive com alguém por 12 anos, não é uma linha do tempo cheia apenas de datas e eventos. É um emaranhado de cheiros, ruídos, silêncios, expressões e pequenas repetições que se tornam invisíveis, até que somem. Foi assim com Henrique. Um dia, ele estava esparramado no sofá com aquele jeito meio torto de quem nunca se ajeita. No outro, só havia a marca afundada na almofada e uma ausência tão gritante que me dava dor de cabeça. A carta chegou numa tarde chuvosa, dentro de uma pasta azul esquecida no fundo do armário do corredor. Não foi enviada pelos correios, nem deixada com algum bilhete dramático. Era um caderno fino, com a lombada torta e páginas já começando a amarelar. Nele, em letras minúsculas, estava escrito: coisas que nunca disse. Achei que fosse alguma anotação de trabalho, ou mais uma das listas eternas que ele fazia de tarefas que jamais cumpria. Henrique tinha mania de listar tudo: supermercado, metas de ano novo, livros que não lia. Mas essa lista era diferente. Era sobre mim, sobre nós. E sobre tudo o que ele guardou enquanto o nosso casamento desmoronava, aos poucos, e em silêncio. Nas primeiras páginas, ele escrevia como se ainda estivesse tentando entender o que tinha acontecido. Clara, se um dia você ler isso, quero que saiba que nunca foi por falta de amor, mas eu estava cansado de me sentir um hóspede na própria casa. Eu li aquilo sentada no chão frio, entre caixas de sapato e sacolas de lembranças de viagens que já não significavam nada. Cada palavra parecia acender uma memória esquecida. Você parou de sorrir para mim no café da manhã, e eu comecei a sair mais cedo. Você falava com a planta da varanda com mais doçura do que comigo. Você me escutava, mas parou de me ouvir. A cada linha, eu sentia uma parte do meu peito afundar. Era como rever o fim do nosso casamento em câmera lenta, mas por um ângulo que eu nunca tinha percebido. Não era só o que ele não disse, era também o que eu nunca perguntei. Parei de ler quando os olhos começaram a arder. Larguei o caderno sobre a mesa da sala, mas ele parecia pulsar, como se aquelas palavras estivessem esperando por mim há muito tempo. Liguei para minha irmã, mas desliguei antes de chamar. Não queria explicar. Não sabia nem o que estava sentindo. Era raiva, culpa, tristeza, um misto paralisante dos três. Naquela noite, sonhei com Henrique. Estávamos sentados no carro, como tantas vezes antes, parados no sinal da Avenida Central. Mas no sonho, ele virava para mim e dizia: "Você sabia que eu chorava no estacionamento do mercado?" Acordei com o coração disparado e a boca seca. Lembrei da vez em que encontrei uma embalagem de lenço no carro e ele disse que era gripe. Levantei, peguei o caderno, voltei a ler. Página 18. Quando você perdeu o bebê, eu quis chorar contigo, mas você se fechou tanto, Clara. Eu fiquei com medo de invadir sua dor. Então chorei no banheiro, sozinho, e nunca mais falei sobre isso. Meu corpo congelou. Eu sempre achei que ele tinha sido frio, distante, que não se importava com aquela dor. Eu nunca soube disso. Nunca ouvi ele dizer nada. E nunca perguntei se ele tinha sofrido também. A lista seguia. E cada item era um soco, uma cicatriz aberta, um pedaço da nossa história que eu tinha esquecido, ou distorcido, ou simplesmente apagado. Página 23. Eu ainda lembro do dia em que você dançou na sala só de meia.
Você ria alto, com vinho na mão. Eu me apaixonei de novo naquele momento e pensei, ainda há salvação. Mas você nunca percebeu que eu te olhava. Página 26. Eu menti quando disse que aquele jantar de aniversário estava ótimo. Eu queimei o molho. Eu queria que você me perguntasse por que eu estava tão calado, mas você só sorriu e foi ver seu seriado. Página 30. Quando aceitei aquele emprego em outra cidade, eu quis que você dissesse não vai. Eu queria que você brigasse, que dissesse que queria ficar comigo. Mas você só disse, faz o que for melhor para você. E eu fui. Fechei o caderno. Senti um nó na garganta, como se algo tivesse se partido de vez. Não era mais só um casamento que tinha acabado. Era uma história inteira de coisas não ditas, de olhares perdidos, de silêncios que gritaram durante anos e que agora, tarde demais, estavam todos ali, escritos à mão. Mas eu ainda não sabia que o pior ainda estava por vir. Deixei o caderno sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para ele como se fosse um animal selvagem prestes a saltar. Não conseguia tocar de novo. Cada página parecia carregar mais peso do que eu podia suportar. Mas no fundo, uma parte de mim sabia. Eu precisava terminar de ler. Era a única maneira de entender o que realmente aconteceu entre nós. O casamento não acabou de repente. Ele desmoronou em silêncio, palavra por palavra, ausência por ausência. Durante o dia, tentei me distrair. Coloquei música, fiz café, varri a casa inteira mesmo sem sujeira aparente. Mas nada me afastava daquela sensação. Eu estava vivendo com um fantasma, e o nome dele era Henrique. Não um fantasma que assusta, mas o tipo que assombra com lembranças boas demais para ignorar e dores antigas demais para resolver. No fim da tarde, sentei no sofá e puxei o caderno de volta para o colo. As mãos tremiam. Página 34. Clara, quando comecei a escrever essa lista, achei que estava tentando me justificar. Mas agora percebo que só queria te dizer tudo que me engasguei durante anos. Eu gritava por dentro. E você sorria por fora. Era como viver em frequências diferentes. Ouvíamos a mesma música, mas dançávamos fora de compasso. As palavras tinham um eco estranho. Doíam mais do que qualquer discussão que já tivemos. Porque eram verdadeiras. Porque não foram ditas em voz alta quando ainda havia tempo de ouvir. Página 39. Eu me sentia como uma visita no nosso quarto. Como se aquele espaço tivesse deixado de ser meu quando você passou a dormir com as costas viradas. Tentei te tocar tantas vezes, mas o seu silêncio era mais frio do que qualquer inverno. E então veio uma confissão. Página 41. Te traí. Foi só uma vez. Não durou mais do que uma noite. Eu estava bêbado, perdido, me sentindo invisível. Ela nem sabia meu nome verdadeiro. Mas quando voltei para casa e vi você dormindo, abraçada com a almofada que eu te dei no nosso 3º aniversário, eu chorei no banheiro como um covarde. Nunca mais olhei para ela. Nunca mais traí. Mas também nunca tive coragem de contar. E isso me corroeu por dentro. Eu travei. Aquilo me atingiu como uma parede de concreto. Senti meu corpo endurecer. Minha mente começou a girar em círculos. Uma parte de mim queria arrancar aquelas páginas, rasgá-las, queimá-las. Outra parte só pensava, foi só uma vez? Nunca houve pistas, nunca desconfiei. E essa era a parte mais cruel. Ele manteve isso tão bem escondido quanto tudo o resto. O homem que dormia ao meu lado por anos era um estranho cheio de verdades sufocadas. E agora, mesmo ausente, ele estava abrindo feridas que eu nem sabia que tinha. Fechei o caderno mais uma vez. E pela primeira vez desde o divórcio, chorei de verdade. Não foi um choro bonito, cinematográfico, daqueles com lágrimas escorrendo lentamente. Foi um choro feio, de soluço preso, de raiva misturada com tristeza, com arrependimento e com um tipo de amor que ainda estava lá, mas não sabia onde se esconder. Liguei para minha terapeuta e marquei uma sessão de emergência. Eu precisava falar. Precisava vomitar tudo aquilo que Henrique não teve coragem de dizer em voz alta. E talvez, só talvez, entender por que eu também calei tanto.
À noite, sentei na varanda. A mesma varanda onde ele dizia que eu falava com a planta com mais carinho do que com ele. E me peguei pedindo desculpas para a planta. Que loucura! Mas talvez, no fundo, eu estivesse me desculpando com ele. Peguei o caderno de novo. A mão hesitou, mas abriu. Página 46. Você me chamava de meu porto seguro, mas eu me sentia como uma jangada quebrada, sempre prestes a afundar. Eu queria ser seu abrigo, Clara. Mas no fim, fui só mais um lugar onde você se escondia da vida que te doía. Página 48. Quando sua mãe adoeceu, eu quis ser forte, mas não sabia como. Fui criado para não demonstrar fraqueza. Achei que ficar em silêncio seria respeitar sua dor, mas hoje entendo que o silêncio foi um abandono. Página 49. Você me perguntava: você ainda me ama? E eu dizia sim, como um reflexo. Mas por dentro eu queria dizer: sim, mas estou cansado de gritar dentro de mim e você não escutar. Fechei os olhos. Me encolhi na cadeira. As palavras dele não eram cartas de amor. Eram escombros. E eu estava ali, tentando reconstruir uma casa emocional que já tinha sido demolida muito antes da separação. Quando voltei para o quarto, notei uma última folha dobrada no fundo do caderno. Estava colada com fita. Tremendo, descolei com cuidado. No verso, estava escrito: se um dia você sentir que pode me perdoar, me procure. Eu ainda moro no mesmo lugar. E então, algo dentro de mim quebrou de vez. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada de lado, observando o teto como se ele pudesse me responder. A última frase que li repetia na minha mente como um tambor mudo. Se um dia você sentir que pode me perdoar, me procure. Eu ainda moro no mesmo lugar. Mas perdoar o quê, exatamente? A traição? O silêncio? Ou o fato de ele ter me deixado com tantas perguntas e nenhuma chance de resposta direta? No dia seguinte, ao invés de ir direto ao trabalho, peguei um caminho diferente. Um impulso me fez virar à esquerda na rotatória da Rua 18, o antigo trajeto que eu fazia quando voltava do mercado com o Henrique. Era como se meus pés soubessem para onde ir antes mesmo de eu pensar. Passei em frente ao prédio onde moramos juntos. O mesmo prédio onde ele ainda morava, pelo que a carta dizia. Estacionei do outro lado da rua. Fiquei ali, dentro do carro, com o motor desligado e as mãos suadas sobre o volante. O apartamento do terceiro andar estava com a luz da varanda acesa. As plantas estavam lá, as mesmas que eu mesma havia plantado. Fiquei imaginando se ele cuidava delas ou se estavam vivas apenas por teimosia. O coração batia tão alto que eu quase não percebi quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha terapeuta, confirmando o horário da sessão para o dia seguinte. Mas o que eu queria mesmo era confirmar se eu ainda tinha algum lugar naquela história que Henrique escreveu sozinho. Voltei para casa sem bater na porta dele. Não estava pronta. Ainda não. Mas naquela tarde, sentei com o caderno no colo e comecei a escrever minha própria lista. Coisas que eu nunca disse a Henrique. Página 1. Quando você me abraçou depois do ultrassom e disse que tudo ficaria bem, eu não acreditei. Mas fingi que sim, porque precisava de alguma ilusão para me manter de pé. Página 3. Eu te desejei menos vezes do que deveria. E culpei você por isso, quando na verdade era meu corpo que estava desligado da minha alma. Eu não sabia mais como me sentir bonita. Página 5. Eu percebi quando você chegou mais tarde com cheiro de outro perfume. Mas não tive forças para encarar aquilo. Preferi fingir que era impressão minha. Escrever doía, mas era uma dor estranhamente necessária. Como limpar uma ferida velha que nunca cicatrizou direito. Continuei por horas. Escrevi sobre noites em que chorei no chuveiro, sobre vezes em que menti dizendo que estava tudo bem, sobre o medo que eu sentia de virar estatística, de ser apenas mais uma mulher com um casamento falido. Quando fechei o caderno, já passava das 10 da noite. Fui até a cozinha, fiz um chá e me sentei no escuro, só com a luz da rua entrando pela janela. Foi então que ouvi um barulho na porta. Um envelope sendo empurrado por baixo. Quase deixei o coração cair da mão. Corri. Peguei o envelope. O nome Clara estava escrito com a caligrafia dele. Dentro, uma única folha dobrada com 2 frases.
Eu imaginei esse momento tantas vezes, mas nunca pensei que ainda teria medo de te ver. As mãos tremiam. O coração disparou. Era Henrique. Ele sabia que eu tinha ido até lá. Ou alguém contou. Ou ele sentiu. Mas ele sabia. E agora, havia deixado o medo dele escorregar pela fresta da minha porta. Assim como eu tinha deixado o meu escorrer pelas páginas do caderno. No fundo, eu sabia o que viria a seguir. Mas nada, absolutamente nada, me prepararia para a revelação que estava na última página da lista dele. A página que ainda estava colada, escondida no fundo da contracapa, lacrada com fita dupla. A página que eu não devia encontrar. Mas encontrei. Demorei 2 dias para tocar no caderno de novo. Ele ficou ali, sobre a cômoda, como uma presença viva. Às vezes, passando pelo quarto, eu jurava que escutava aquele papel escondido respirando. A fita dupla colada na contracapa parecia pulsar. Eu sabia que, ao abri-la, algo mudaria. Algo sairia do campo das hipóteses e entraria na carne. Na 3ª manhã, antes mesmo do sol nascer, sentei na beirada da cama com o caderno no colo. Meus dedos hesitaram, mas romperam o lacre da fita com cuidado. Dentro, dobrada em 4, havia uma última folha escrita à mão, com tinta mais recente que o restante. Henrique provavelmente a escreveu pouco antes de sair de casa. E a primeira linha me paralisou. Eu sei o que você fez, Clara. Meu estômago virou. O sangue pareceu sumir dos dedos. Repeti a frase em voz alta, tentando dar a ela um tom diferente. Mas não havia ambiguidade. Era direta, crua, carregada de algo que eu ainda não entendia. Continuei lendo, com o coração batendo como uma sirene no peito. Aquela noite em que você disse que estava trabalhando até tarde, eu fui até o seu escritório. Vi as luzes apagadas, o estacionamento vazio e o carro de Tiago estacionado 2 ruas depois, com o seu lenço no banco da frente. Tiago, um nome que eu não ouvia há anos. Um erro que eu guardei tão fundo que às vezes até esquecia que existiu. Foi uma única vez. Um momento de fragilidade. Um desespero emocional misturado com raiva, abandono e carência. Henrique nunca mencionou, nunca confrontou. E eu, covardemente, nunca confessei. Segui lendo. Não te deixei naquela época porque achei que eu também não tinha moral para isso. Mas naquele momento, algo dentro de mim morreu. Algo que talvez nunca tenha voltado. Fechei os olhos. Respirei fundo. As lágrimas vieram com violência. Aquela folha, aquela última folha, ela não era um acerto de contas. Era uma ferida aberta que ele preferiu calar por anos. E agora, jogava nas minhas mãos como uma bomba silenciosa. Por que ele nunca disse nada? Por que carregou isso sem me olhar nos olhos? Por que esperou tudo acabar para finalmente cuspir essa verdade? Voltei a ler. A traição que eu cometi anos depois não foi o começo do fim. Foi só reflexo do vazio que já estava entre nós. Eu te amava, Clara. Mas a verdade é que, naquele dia, eu perdi minha melhor amiga. E nunca mais consegui encontrá-la. Senti como se tivesse levado um tapa. Forte, frio, merecido. Passei anos me sentindo vítima. Acusando Henrique de ser distante. Frio, calado. Mas eu também fui. Também me fechei. Também fiz escolhas que feriram e que nunca tive coragem de enfrentar. Deixei a folha sobre a cama. Me olhei no espelho e vi uma mulher que não se reconhecia. Uma mulher que finalmente entendia por que o casamento acabou. E não tinha mais ninguém para culpar, a não ser nós dois. Naquela tarde, escrevi uma nova carta. Não era uma resposta. Era uma continuação. Um capítulo que precisava existir, mesmo que ninguém o lesse. Henrique, eu não tenho desculpas. Tenho feridas. Tenho arrependimentos. Tenho silêncios que agora gritam dentro de mim. Guardei a carta num envelope e fui até o prédio. Subi as escadas devagar, com o coração na garganta. Quando cheguei diante da porta dele, respirei fundo e bati. 1, 2, 3 vezes. Mas ninguém atendeu. Coloquei o envelope na caixa de correio e desci, tentando conter as lágrimas. Ao sair pela porta do prédio,
Ouvi a voz da porteira me chamar. Dona Clara? Ele não tá mais aqui, não. Mudou faz uns dias. Não te avisaram? Travei. A boca ficou seca. Pra onde ele foi? Ela hesitou. Disse que ia pra casa dos pais, no interior. Mas me pareceu meio decidido, sabe? Como quem não pretende voltar. Fiquei parada por longos minutos, no meio da calçada, segurando a bolsa como se fosse a única coisa que me mantinha em pé. Henrique tinha ido embora. Dessa vez, de verdade. Mas ele deixou algo para trás. E eu ainda não fazia ideia do que estava prestes a encontrar no fundo da última caixa que ele esqueceu no armário do nosso antigo quarto. A caixa estava ali desde a mudança. Empilhada entre livros velhos, lençóis que já não combinavam com nada e papéis que provavelmente deveriam ter sido jogados fora. Era uma caixa cinza, sem marcação, sem etiqueta. Daquelas que a gente nem sabe mais de onde veio. Eu só notei sua presença quando decidi fazer uma limpeza no antigo quarto de hóspedes, agora transformado em depósito do que sobrou da vida a dois. Puxei a caixa por impulso, achando que era mais uma de arquivos ou velharias, mas ela estava mais pesada do que parecia. E quando abri, soube imediatamente. Aquilo não era um esquecimento, era um esconderijo. Logo no topo, uma foto nossa, da época em que ainda dávamos risada no meio da rua por bobagens. Eu usava um vestido amarelo, e ele estava com o cabelo desgrenhado, segurando meu rosto com as duas mãos, como se o mundo fosse só eu. Atrás da foto, uma dedicatória. Se algum dia esquecer como éramos, volte aqui. O coração apertou. Continuei vasculhando. Encontrei cartas antigas que trocávamos quando ainda namorávamos. Uma agenda de viagens com planos rabiscados que nunca realizamos. Um porta-retratos sem foto, mas com bilhete. Esse espaço era para a nossa filha. Fiquei paralisada. Henrique nunca falou em guardar nada daquela época. Nunca mencionou a ideia de uma filha depois do que aconteceu. Eu sempre achei que ele tinha enterrado isso junto com o nosso luto. Mas ali estava. O espaço vazio. O símbolo da ausência que nos assombrou por anos. Embaixo do porta-retratos, um envelope vermelho, selado, e sobre ele, apenas uma frase. Para Clara, caso eu vá embora de vez. As mãos tremiam, o ar parecia rarefeito. Abri o envelope com um cuidado quase religioso. O que li a seguir me tirou o chão. Clara, se você estiver lendo isso, é porque eu fui embora sem conseguir dizer tudo. Mesmo depois de tentar. Talvez eu tenha errado em guardar tanto. Talvez você também tenha errado em fingir que não via. Mas o que mais me dói, o que me queima por dentro, é não ter te contado sobre ela. Parei. Meus olhos correram para o bilhete anterior. Sobre ela, voltei à carta. 2 anos depois da nossa separação, eu conheci uma menina no interior. Ela me olhou de um jeito que você me olhava quando éramos só nós dois no começo. Não era paixão. Era algo mais puro. Uma conexão. Clara. Ela era minha filha. Um zumbido preencheu meus ouvidos. O texto começou a tremer na minha frente. Li de novo. E de novo. Não era minha filha de sangue, mas era uma criança que me escolheu. Uma menina de 5 anos que morava na casa vizinha da minha mãe e que todo dia sentava no portão e me chamava de tio Rick. No começo era só uma brincadeira. Depois virou rotina. E um dia, quando ela me abraçou dizendo que queria um pai como eu não consegui mais ficar longe. A mãe dela me deixou entrar, me deixou cuidar. Clara, ela me deu aquilo que a vida nos tirou, sem culpa, sem dor. As lágrimas vieram antes que eu pudesse conter. Era muita coisa, muita informação, muita história dentro de outra história. Eu nunca te contei porque achei que você não queria mais ouvir sobre filhos. Achei que ia parecer que eu superei rápido. Mas não foi isso. Eu só encontrei um pedaço da gente que ainda estava vivo em mim. E cuidei dele como se fosse você. Me levantei, sem sentir as pernas. Andei pela casa como uma sonâmbula. Voltei para a sala. Sentei. Respirei fundo. Ele tinha amado de novo. De um jeito diferente. Tinha sido pai de novo. Mesmo sem ser de sangue. E eu estava aqui. Ainda presa ao que foi.
ao que não conseguimos ser e ao que deixamos morrer em silêncio. A última frase da carta me desmontou por completo. Se algum dia quiser conhecê-la, ela ainda pergunta por você. Mostrei sua foto para ela e ela disse: ela parece uma fada triste, pai. Ela é mágica também? Fechei os olhos e desabei. O que eu faria com tudo aquilo agora? Onde guardar essa nova dor e essa nova chance de recomeçar? Mas antes que eu pudesse decidir qualquer coisa, o telefone tocou. E do outro lado da linha, uma voz infantil perguntou: alô? É a Clara? A fada triste? Fiquei muda. O telefone escorregava levemente da minha mão, como se meu corpo não soubesse o que fazer com aquela voz do outro lado da linha. Era uma voz doce, pequena, hesitante, e ao mesmo tempo carregada de uma intimidade inexplicável. Uma criança. E ela tinha me chamado de fada triste. Quem é você? Minha voz saiu falha, quebradiça. Eu sou a Sofia. Papai Rick me mostrou sua foto. Disse que você era mágica, mas estava triste porque perdeu as asas. Meus olhos se encheram de lágrimas. A respiração ficou pesada. Fechei os olhos tentando não desmoronar. Henrique havia falado de mim para ela. Havia criado uma história onde eu ainda existia, mesmo que ausente, mesmo que quebrada. Onde está o papai Rick, Sofia? Ele foi comprar pão, mas eu achei o papel com seu número. Ele disse que eu podia ligar se eu sentisse muita saudade dele. Eu tô com saudade. E você? O silêncio do outro lado da linha era quase sagrado. Engoli em seco. Como se responde isso a uma criança? Eu também tô, Sofia. Muita. Ela não disse nada por alguns segundos. Depois perguntou: você pode vir me visitar? Senti o chão abrir sob meus pés. As mãos tremiam. A cabeça dizia que era cedo demais, mas o coração já estava a caminho. Peguei papel e caneta. Anotei o endereço que ela recitou com a ajuda da mãe. Era numa cidade pequena, a 3 horas dali. Uma estrada que eu conhecia bem. Era o caminho até a casa dos pais de Henrique. Passei o resto do dia entre prantos, lembranças e perguntas. Quem era essa menina? Que tipo de amor ele construiu ali? Como eu me encaixava nessa nova narrativa que Henrique criou fora de mim? No dia seguinte, antes do sol nascer, coloquei o caderno na bolsa, junto com a carta, a foto e o porta-retratos vazio. Dirigi por 3 horas em silêncio, ouvindo apenas a respiração do vento pelas janelas. Cheguei na casa por volta das 10 da manhã. Uma casinha modesta, com um portão azul e vasos de flor pendurados nas janelas. E lá estava ela, Sofia, sentada na varanda, com um vestido rosa claro e um livro no colo. Quando me viu, abriu um sorriso tímido e correu até o portão. Você veio mesmo. Me ajoelhei, surpresa com a facilidade com que meu coração se abriu para aquela pequena. Ela me abraçou sem hesitar. E naquele abraço, algo em mim se partiu. E se refez ao mesmo tempo. Você parece menos triste ao vivo, ela disse, me olhando com olhos grandes demais para o rosto pequeno. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. A mãe de Sofia, uma mulher de semblante tranquilo e olhar sereno, me recebeu com gentileza. Conversamos por horas. Ela me contou como Henrique aparecia quase todo dia para buscar Sofia na escola, como ensinou a menina a andar de bicicleta, como lia histórias antes de dormir, e como nas últimas semanas ele parecia estranho, como se estivesse se despedindo. Foi então que ela me entregou algo que tirou meu fôlego. Um gravador antigo, pequeno, com fita cassete dentro. Segundo ela, Henrique deixou ali uma gravação dizendo que era algo que só Clara poderia ouvir. Voltei ao carro com a fita nas mãos, o coração disparado e uma dor no peito que misturava saudade e antecipação. Coloquei o gravador no banco do passageiro, respirei fundo e apertei o play. A voz dele preencheu o carro, baixa, rouca, íntima. Clara, se você está ouvindo isso é porque Sofia te encontrou. E porque, mesmo sem saber como, eu ainda acredito que parte de nós sobreviveu a tudo isso. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu sei que errei. Sei que você também errou. Mas o que vivemos foi real. E mesmo com os silêncios, com os gritos não dados, com as dores escondidas, foi amor. Foi sim. Um amor doído, torto, mas nosso.
A gravação fez uma pausa. E se você estiver ouvindo até aqui, quero que saiba de uma última coisa. Algo que nunca tive coragem de te dizer nem escrever. A fita começou a chiar. O som sumiu. E com ele, a última frase. Fiquei ali parada, com o gravador no colo e o coração latejando. A fita chiava, repetindo o mesmo ruído como se zombasse da minha urgência. Eu tinha esperado dias, talvez anos, por uma última verdade vinda dele. E justo agora, no instante em que ela começava a tomar forma, o som evaporava no vazio. Rebobinei. Apertei o play novamente. O chiado. Apenas o chiado. Lágrimas me encheram os olhos. Tentei de novo e de novo. Mas nada. Era como se o destino tivesse decidido que eu não deveria ouvir. Que o que Henrique queria me dizer, aquela última coisa, ficaria eternamente presa entre o que foi dito e o que foi calado. Mas eu não ia aceitar. Não agora. Voltei a casa. A mãe de Sofia me recebeu com surpresa, mas compreendeu no mesmo instante. Pegamos o carro e fomos até o centro da cidade. Em uma daquelas lojinhas antigas de eletrônicos, encontramos um técnico que ainda consertava gravadores e restaurava fitas. Ele nos atendeu com gentileza, ouvindo minha explicação, sem fazer perguntas invasivas. Pegou o aparelho, desmontou com delicadeza e colocou a fita em um sistema mais moderno. Pode ser que a fita tenha sido gravada sobre outra, ou que tenha sido danificada pelo tempo. Mas eu posso tentar extrair o som, se ainda houver algo lá, disse ele, ajustando os cabos com mãos experientes. Eu mal respirava. Cada segundo era uma eternidade. 30 minutos depois, ele me chamou. Consegui recuperar um trecho. Não é muito, mas talvez seja o suficiente. A sala ficou em silêncio. E então, a voz de Henrique surgiu, fraca, entrecortada, mas inconfundível. Clara, a verdade é que eu nunca fui embora de verdade. Eu te levo comigo todos os dias. No cheiro do café, no som da chuva, no nome dela. O áudio falhou por um segundo e depois continuou. Sofia. Eu escolhi esse nome porque era o que a gente teria dado à nossa filha. Eu nunca te disse, porque doía demais. Mas toda vez que ela sorri, é como se eu visse você de novo, naquele vestido amarelo dançando na sala. Meus joelhos fraquejaram. Sentei-me lentamente, como se o mundo tivesse girado rápido demais. O nome da filha que perdemos. O nome que havíamos escolhido numa noite qualquer, deitados na cama, sonhando alto. Henrique lembrava. E mais do que isso, tinha dado esse nome à única coisa que ainda o conectava à vida, à esperança, a mim. Ele tinha guardado tudo, mesmo quando eu achava que ele havia esquecido. A fita se encerrava com um ruído longo, e então, uma última frase, quase um sussurro. Se você tiver coragem, conte a ela quem você foi para mim. Saí da loja em silêncio. O céu estava cinzento, prestes a chover, mas não senti frio. Dentro de mim, uma revolução silenciosa acontecia. Algo se movia, como se antigos escombros começassem a dar lugar a um novo chão. Voltei até a casa de Sofia. Ela me esperava na varanda, com um livro novo nas mãos. Você tá bem? Perguntou, erguendo os olhos. Assenti. Acho que estou começando a ficar. Ela sorriu. Um sorriso cheio de inocência e aceitação. Um sorriso que carregava o nome que eu tinha enterrado há tanto tempo. Me aproximei, me ajoelhei e olhei em seus olhos. Posso te contar uma história? Perguntei. Pode, disse ela animada. Mas tem que ser uma daquelas histórias mágicas. Essa é, mas é uma história real. Sobre uma fada triste, que começou a recuperar as asas depois que conheceu uma menininha chamada Sofia. Ela riu, envergonhada. Igual a mim? Igualzinha. E então, pela primeira vez em anos, comecei a contar. Sobre Henrique, sobre o vestido amarelo, sobre o sofá afundado, sobre a varanda, sobre o silêncio, sobre tudo. Mas o que eu ainda não sabia era que a história de Sofia guardava um segredo ainda maior, um que nem Henrique teve tempo de revelar, e ele estava prestes a me encontrar. Durante os dias seguintes,
Voltei à casa de Sofia como quem retorna ao próprio espelho. Cada visita era como abrir uma nova página da nossa história. Não da minha com Henrique, mas da que ele começou sozinho. E agora, me entregava em fragmentos através do sorriso de uma criança. Comecei a entender quem era Sofia para ele. Mais do que uma substituição, ela era um remendo doce costurado com amor onde antes havia apenas dor. E com o tempo, ela começou a me chamar de Tia Clara sem ninguém pedir. Era natural. Era dela. E para minha surpresa, era também meu. Certo dia, enquanto desenhávamos juntas, Sofia levantou os olhos do papel e me perguntou: Tia Clara, por que meu pai me escolheu? Sorri, acariciando os cabelos finos dela. Porque você já era dele, mesmo antes dele saber. Ela pareceu satisfeita com a resposta. Mas então, como quem esconde um segredo grande demais para segurar por muito tempo, ela sussurrou: Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para mamãe. Meu coração acelerou. Pode me contar, Sofia. Eu prometo guardar bem direitinho. Ela se aproximou e disse quase num sopro: Papai Rick escreveu outra carta, mas ele disse que era só para você e que era para esconder muito bem. Arregalei os olhos. Onde, meu amor? Ela se levantou correndo, foi até o quarto e voltou com uma pequena caixa de madeira decorada com conchas. Entregou-me com todo o cuidado do mundo. Eu guardei debaixo do travesseiro, igual ele pediu. Abri com mãos trêmulas. Dentro, uma carta dobrada em 3, com meu nome escrito em letras suaves. Me afastei um pouco, tentando não chorar antes da hora. Respirei fundo e li. Clara, se essa carta chegou até você, é porque tudo aconteceu do único jeito que poderia acontecer. Com tempo, com perdas e com escolhas que ainda nos surpreendem. Eu escrevo essa carta porque sei que você é mais forte do que pensa. E porque sei que, mesmo quebrada, você é inteira. Sempre foi. As lágrimas vieram, quentes, silenciosas. Sei que doeu, sei que você me odiou. Mas também sei que lá no fundo ainda existe entre nós uma ponte. Sofia é parte disso. Ela não nasceu da gente, mas nasceu do que sobrou do amor que tivemos. E eu só consegui amá-la assim porque um dia aprendi com você como se ama de verdade. Havia um envelope menor dentro da carta. Nele, uma foto. Henrique, Sofia e um espaço vazio ao lado deles. No verso, ele escreveu: Ainda falta você aqui, mas quem sabe um dia você volte a sorrir desse lado. Dobrei a carta com cuidado como se fosse feita de vidro. Olhei para Sofia, que me observava com os olhos mais sinceros que já vi. Era mágica, tia? Assenti. Era, e ainda é. Naquela noite, depois de colocá-la para dormir, fui até a varanda da casa, a mesma em que Henrique sentava ao entardecer. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e por um instante, senti o vento tocar meu rosto como um sussurro. Não havia mais gritos, nem silêncios carregados. Havia apenas uma história que, enfim, tinha sido contada, inteira, com suas falhas, seus nós, suas pausas, e com uma lista que deixou de ser de coisas não ditas, para ser uma carta de coisas finalmente compreendidas. Voltei para dentro, sentei na cadeira de balanço e fechei os olhos. Talvez, naquele instante, Henrique estivesse sorrindo em algum lugar do tempo. E pela primeira vez em muitos anos, eu também.